Quando Freud se referiu ao longo da sua obra sobre o tema da transferência, ele passou por várias etapas, vários conceitos, até que em determinado momento ele disse que a transferência era uma disposição inata, interna do sujeito, que ela se devia à prontidão da libido, que vinha das frustrações que a criança tinha tido na expectativa de estabelecer vínculos afetivos que não se davam, e a libido então ficava engatilhada, ficava pronta para, em determinado momento, se manifestar. Na sessão psicanalítica, quando o psicanalista se coloca na posição de receber essa libido que está engatilhada dentro do paciente, então a transferência ocorre por projeção. Essa é uma relação que se dá entre o paciente e o analista de forma totalmente assimétrica. O paciente se coloca na posição de ser examinado, estudado, interpretado, investigado, e o analista na posição contrária, de analisador, de examinador, de investigador. O que está em jogo, então, é a saúde mental do paciente e não a nossa. Por isso, historicamente, se estudou muito mais as relações afetivas do paciente para com o analista do que o contrário. Mas isso não quer dizer que o analista não tenha sentimentos e que não passe uma infinidade de coisas pela cabeça dele enquanto está em contato com o paciente. Isso se dá fundamentalmente através das vivências contratransferenciais, ou seja, na medida em que o paciente vai falando, o analista vai tendo uma infinidade de pensamentos, sensações, ideias, percepções que ele precisa ajustar o material do paciente e devolver. Mas não é fácil fazer esse tipo de coisa. Lá no começo, quando Freud, em 1910, descreveu a contratransferência por primeira vez, ele até sugeriu que as pessoas não usassem, que os analistas da época não usassem a contratransferência porque ela fazia com que eles perdessem a neutralidade dentro do consultório. Isso é, colocassem coisas suas sobre o material do paciente, de tal maneira que o conteúdo do material do paciente ficava atingido pelas cores do psicanalista. A forma que na época ele encontrou de resolver isso foi pedindo que não interpretassem na contratransferência, não fizessem uso da contratransferência, porque a contratransferência permitiria que, de alguma forma, os psicanalistas mais desavisados interferissem no material do paciente, distorcendo aquilo que autenticamente era do paciente, com o que é seu, tecendo juízos sobre aquilo que vinha do mundo interno do paciente. Então Freud sugeriu que os analistas fossem indiferentes. Essa é a expressão que Freud usou na sua obra, indiferença. O termo neutralidade parece que foi devido a Strachey. Strachey traduziu na obra do Freud para o inglês indiferença por neutralidade, que era um conceito que mais se aproximava ao conceito freudiano, digamos, de indiferença. Mas neutralidade e indiferença são coisas diferentes. Indiferente significa que o sujeito sente, vive, experimenta uma série de coisas, mas poupa, não interfere, não diz, não revela, digamos assim. Neutralidade aponta para a ideia de que não pode sentir nada, não pode, um pouco como dizia Bion, não pode expressar nenhum sentimento, não pode ter nenhum desejo, não pode se manifestar durante a sessão. Coisa que é bastante questionado tecnicamente, porque até onde se pode, até onde é possível o analista ser neutro dessa forma, posto que ele tem um psiquismo, ele sente coisas, ele pensa coisas simultaneamente e naturalmente isso vai impregnar as palavras, as ideias, as interpretações que ele faz. Então, quão neutro nós somos? A palavra indiferença se adequa um pouco mais a esse momento, digamos assim, do trabalho do psicanalista. Freud, em 1910, então, sugeriu que os analistas não usassem a contratransferência e solicitou então que se iniciasse o trabalho da análise didática, ou seja, que os analistas deixassem a autoanálise, se analisassem com um colega para examinar mais profundamente esses conteúdos todos e poder fazer com que então essa indiferença fosse mais eficiente. Alguns analistas são muito rígidos com relação ao tema da indiferença ou da neutralidade, ou abstinência, como outros preferem chamar, se ausentando completamente ou quase completamente da sessão, ficam quase que protegidos atrás da técnica que funciona como uma espécie de escudo protetor, onde só intervém quando é necessário, exclusivamente mostrando, apontando para os conteúdos inconscientes do material do paciente e, de alguma maneira, então, o paciente não tem nenhuma percepção ou pouca percepção, ele fica meio invisível, digamos assim, para o paciente. Uma tentativa de ficar invisível, esse é o grau máximo de neutralidade que se pode ter. Outros, ao contrário, interpretam o tempo todo na transferência, trazem para si, às vezes exageradamente e tudo mais. O certo é que o psicanalista tem que ser reservado, ele tem que interpretar, se mostrar quando necessário, ficar calado, saber ficar calado, intervir quando seja necessário, ter esse timing na cabeça
que vem, sobretudo, das suas vivências contratransferenciais. A contratransferência é extremamente importante para dar o start na interpretação, fazer selecionar o que é mais importante daquilo que se escuta do paciente e, então, formular a interpretação mais focal, mais cirúrgica do ponto de vista técnico. E para isso serve a contratransferência, entre outras coisas. Mas o analista tem que ser reservado, via de regra, a sua vida pessoal, suas tendências políticas, seus pensamentos sobre economia, sobre a vida como um todo. Isso tem que ser reservado porque mobiliza muito o mundo interno do paciente e se presta para atuações. Toda vez que o psicanalista não presta atenção no seu mundo interno, não examina sua contratransferência, ele tende a atuar dentro do consultório. Pode atuar com uma atuação física, digamos assim, ou dramatizando coisas do mundo interno do paciente, ou através até da própria interpretação. A ideia de que as palavras substituem de alguma maneira as atuações, ela funciona até um certo nível. A partir de um determinado momento se pode atuar através das palavras dizendo coisas desadequadas ou coisas que batem, doem no paciente, são ofensivas, irônicas, de alguma forma terminam provocando uma sensação de mal-estar no mundo interno do paciente. E a pergunta persiste: quão neutros nós podemos ser dentro de uma sessão, quão indiferentes podemos ser dentro de uma sessão, posto que estamos ali, no nosso mundo interno. Algumas coisas são mais óbvias e são mais fáceis, digamos assim, de serem observadas, como, por exemplo, satisfazer os desejos dos pacientes. Os pacientes sempre vêm com uma ideia, uma expectativa de que seus desejos, em especial os desejos sexuais infantis, sejam satisfeitos na relação transferencial, sendo mimoso, querido, preferido, sendo especial, digamos, para o analista. Isso deve ser interpretado, não deve ser dramatizado, deve ser conversado, é um tema que deve estar sobre a mesa e examinado permanentemente pelo analista, mas em especial os desejos sexuais da transferência erótica direta, que muitas vezes aparece no consultório, e o analista também não deve, sob hipótese alguma, realizar esses desejos. Deve interpretar, da maneira como ele puder, para que isso se desfaça de alguma forma ou se entenda o que está por trás dessa transferência erotizada, que muitas vezes faz o paciente buscar uma relação direta com o terapeuta, sem que isso seja o mais indicado, evidentemente. Assim, a abstinência, toda vez que nós podemos interpretá-la, nós vamos do pré-consciente e do consciente para o inconsciente. Os conteúdos inconscientes são privilegiados, são destacados, são os mais importantes e deixamos os conteúdos manifestos de lado. Enquanto que quando nós atuamos e não podemos pensar em voz alta sobre os conteúdos mais importantes ou mais profundos do paciente, nós ficamos num nível muito mais manifesto, muito mais pré-consciente e consciente. A contratransferência exige uma autoanálise permanente dentro da sessão. Nós temos que estar o tempo todo nos examinando, nos observando, nos sentindo e decodificando aquilo em palavras dentro do material inconsciente do paciente, e dessa forma damos um destino interessante para uma ferramenta que pode ser muito útil, mas com esse cuidado de transformá-la dentro do material do paciente em algo que tenha que ver com o paciente e não conosco. Essa fala importante que o psicanalista tem dentro da sessão, às vezes um pensar em voz alta, que por momentos ajuda a formular a interpretação, como nós fazemos aqui, vamos pensando em voz alta sobre determinado conteúdo e ao fazer isso as ideias vão se encaixando, nós vamos formulando os conceitos, vamos buscando dentro de nós afinarmos cada vez mais e nos aproximarmos da ideia central daquilo que nós queremos dizer, e assim nós vamos formulando a interpretação. Dentro desse conceito de transferência contra transferência e de abstinência, neutralidade ou indiferença, é muito importante saber o que dizer, quando dizer, como dizer, quando calar, quando falar. E a escuta passa a ser algo fundamental. Ou seja, primeiro nós escutamos com profundidade, extremamente atentos àquilo que o paciente está nos dizendo, e a partir daí então nós vamos formular a interpretação dessa maneira, construindo ela a partir das nossas vivências internas. Às vezes é mais fácil, às vezes o material vem relativamente fácil, se pode fazer uma interpretação sem grandes complicações, outras vezes é necessário escutar muito o paciente durante muitos minutos, às vezes a sessão toda. Eventualmente nós nem sequer conseguimos, dentro de uma sessão de 50 minutos, formularmos uma interpretação interessante, esperamos as seguintes, ou pelo menos a seguinte. Isso é um indicativo de que aquele material não está fácil, não vem de maneira gratuita para nós. Exige um pensar profundo, um examinar, um associar com uma infinidade de coisas para que a gente possa, então, formular uma interpretação mais efetiva, mais operativa, que atinja o objetivo final. Fundamentalmente, o que nos leva
a formular a interpretação é a percepção das fantasias vigentes naquele momento da sessão. Ora interpretamos conteúdos do superego, ora interpretamos conteúdos do ego, ora do id, ora da realidade externa, interpretamos a transferência, como esse material aparece na relação conosco, outras vezes através das nossas percepções inconscientes quanto a transferenciais daquilo que não é dito em palavras, mas nós percebemos do paciente. E assim nós vamos vendo as fantasias que aparecem e desaparecem na sessão através da nossa interação, do nosso trabalho interpretativo. Tem um conceito muito legal desse trabalho todo da abstinência ou da indiferença ou neutralidade, que foi escrito, pelo menos eu li num artigo dele, do Fanny Skolnick, um psicanalista que trabalha bastante esse tema. E ele diz que, na verdade, tem que ter um certo equilíbrio na sessão psicanalítica entre a abstinência e a transgressão. A abstinência dentro desse contexto de que temos que ser cuidadosos e sabermos o que vamos dizer e quando dizer, sem confundir o material do paciente com o nosso, e a transgressão, aquele atrevimento movido pelo calor da transferência que faz com que queiramos muito ajudar o paciente. Então, essa transgressão no sentido de sairmos da rotina, sairmos do pré-estabelecido e nos atrevermos a dizer algo que seja interessante para o paciente dentro de um contexto, evidentemente, que tem que ver com o material do paciente, e dessa forma, então, nós conseguimos atingir o objetivo de pegar de surpresa, revelar conteúdos que de outra forma não apareceriam porque estão por trás da repressão. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, foi um pouquinho mais longo, abordamos um pouquinho a teoria da técnica, algumas coisas de técnica também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.